Muito bem, assustou aí, né? Eu tenho certeza que você assustou. Dar um sustinho de vez em quando para descarregar aquela adrenalina. Estamos aqui hoje no terceiro vídeo dessa série de revisões para o Enem dentro dos assuntos. Sabe que núcleo, com a parte da citogenética, ele tem uma grande relevância dentro do Enem, viu? Tem uma grande relevância, o núcleo aparece aí em muitas edições, então esse é um assunto muito bom e muito importante para você. Sempre lembrando, agora é hora de revisão, e essa revisão ela é direcionada, pontual, rápida, com blocos de palavras para que você possa associar e para que você possa ter aí, gatinha, gatão, para que você possa ter o quê? O melhor desempenho no Enem, tá bom? Essa é a hora, né? Então dedicar tudo. E lembra de uma coisa, enquanto você está estudando, o seu concorrente está se divertindo. Quem que vai ganhar nessa parada? Quem que vai ganhar nessa parada? É óbvio que é você, tá bom? Eu tenho certeza absoluta que você vai se dar muito bem, porque você já fez tudo o que tinha que fazer e ainda está fazendo as últimas revisões. Então vamos lá. Nós estamos fazendo uma varredura da célula, né, com os principais temas aí associados à célula, e núcleo não é menos importante. Pelo contrário, se você assistiu o vídeo lá que eu já sugeri, que o Caio descreve como é que a parada aconteceu no Enem e tem acontecido até hoje, é importante, e você vai ter visto aí que o núcleo tem relevância, tem uma relevância muito grande na chamada citogenética, sobretudo, que é a genética do núcleo. Aqui nós vamos bem pontual e bem direto. Então repare o seguinte, já vou aproveitar. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, já deixa um curtir porque vai valer a pena, eu tenho certeza. Antecipa que curtiu, pô, sou de Escorpião, preciso, pode falar mal, mas fala de mim, preciso dessa interação de você, tá bom? E aí, ativa o sininho, curta aí, compartilha, faça tudo que é possível para a gente poder alavancar isso aqui, é um trabalho de bom coração para você, tá bom? Vamos lá então, núcleo. Papel fundamental do núcleo, se você for colocar duas funções, centro de comando, o núcleo está associado a comando da célula, comando, e herança, hereditariedade. Então você vai pensar sempre nisso, comando e hereditariedade, não está cabendo aqui, mas deu para você sacar o que é, legal? Comando das funções, porque o núcleo contém o DNA e ele controla a síntese proteica e entre as proteínas estão as enzimas. Então o núcleo trabalha através das enzimas que ele codifica a produção, já que nele está presente o DNA, ok? E hereditariedade, porque o núcleo se encarrega de levar a informação de uma célula para outra, ele duplica e muitas vezes quando tem a fusão de duas células nas reproduções fusionais, como é a nossa, por exemplo, que chega lá o espermatozoide, né, e se encontra lá com o ovócito ou com o óvulo, como quiserem falar aí, esse preciosismo não vai ser cobrado, e ele coloca dentro do núcleo do ovócito o quê? O seu material genético. Então existe essa fusão, é o que a gente chama de reprodução fusional, também chamada de singamia. Anota essa palavra aí, singamia. Reprodução fusional ou singamia. É a mesma coisa de fecundação? Sim, é a mesma coisa de fecundação, agora toma cuidado. Alguns seres têm essa reprodução fusional sem necessariamente envolver gametas, tá bom? Uma coisa que eu faço questão de deixar claro é, reprodução sexuada não é troca de gametas. Reprodução sexuada é aumento da quantidade com também aumento da variabilidade genética, com aumento da qualidade. Então, uma reprodução que se tem variabilidade genética. O pessoal muitas vezes fala troca de gametas. Porra, na boa, quando as pessoas vão reproduzir, pensa dois humanos reproduzindo. Você troca gameta com alguém, me dá seu óvulo que eu te dou meus espermatozoides, é isso que acontece? Não. É uma reprodução fusional. Você tem um novo indivíduo formado com aumento de variabilidade, ok? Tá? Só um detalhe aqui à parte. Então, repare o seguinte. Nós podemos ter o núcleo em dois momentos. Vou dar aquela saidinha básica para você poder observar. Repara aqui, ó, minha mão está aqui. Aqui tem um núcleo em divisão e aqui, lá na ponta, tem o núcleo na intérfase, tá? São dois momentos do chamado ciclo celular. Ou a célula está em intérfase ou ela está em divisão. É bom que você se lembre que na intérfase a célula está crescendo e na divisão ela está dividindo, exatamente está reduzindo o volume dela. Ela divide todo o conteúdo citoplasmático por 2 normalmente, né? Que a divisão normalmente, na maioria dos casos, ela é binária, tá bom? Então repare o seguinte, nós conseguimos perceber, né, como a célula está pelo aspecto do núcleo. No núcleo interfásico, que é o núcleo da intérfase, além do envoltório nuclear, também chamado de carioteca, membrana nuclear, tem vários nomes, lá dentro nós temos o chamado nucleoplasma e o DNA. Então repare, o DNA, ele está aqui, ó, vou até usar um vermelhinho aqui,
O DNA está na forma de cromatina. Repare, tem a palavra cromatina e tem a palavra cromatina aqui. Qual que é a diferença aqui, ó? Existe a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina, ela é um DNA todo condensado, todo enroladão. Mas espera aí, para que isso é importante? Quando ele está condensado, quando ele está enroladão, isso representa que nesse setor, os genes que porventura estiverem aqui estão inativos. Então eu vou colocar aqui só a palavra final, que deu um giz branquinho aqui, vou achar um clarinho. Olha só, só a palavra final, tá? Para aqui, ó, para que você se lembre que aqui você tem um DNA que está com o gene inativo, inativado, ok? Já que na heterocromatina está tudo condensadinho. E aqui você tem um DNA que está com o gene como? Ativo. Por quê? Porque no caso da chamada eucromatina, o DNA está descondensado. E se ele está descondensado, quer dizer que ali toda a sequência gênica que estiver potencialmente está se expressando ou estava se expressando, já que quando a gente estuda uma célula, ela não está mais viva, né? Nós estudamos uma célula fixada, corada, já morta. Então repare o seguinte, heterocromatina e eucromatina são DNAs num filamento, só que trechos dele condensados e trechos descondensados. O condensado chamamos de heterocromatina, representa o gene nativo, e o descondensado, a eucromatina, chamamos de, representa o gene ativo. Legal? Isso é importante porque, repare, você e eu, todos nós, as espécies de um modo geral, cada espécie tem o seu genoma próprio. Então nós temos o mesmo genoma e as nossas células, elas têm o mesmo genoma. Mas repare uma coisa, nós temos neurônios, temos hemácias, temos células musculares, temos macrófagos, temos um conjunto enorme de células diferenciadas, preste atenção nessa palavra, diferenciadas no nosso corpo. E o que é isso aqui? Essa diferenciação, ela está exatamente ligada a isso, ó. Então vou deixar a palavrinha-chave aqui, ó, diferenciação. Quando você, gatinha, gatão, pensar em diferenciação, você tem que se lembrar de quê? De cromatina, legal? Então você vai pensar, diferenciação, pensa em cromatina, que é o que você tem que sacar, ok? Isso é fundamental. Pensou em diferenciação, pensou em cromatina. A pessoa não está claro ainda. Como assim, hein? Como assim? Olha só. Os nossos neurônios têm os mesmos genes das glândulas salivares? Tem. Mas o neurônio baba. Que é isso, pessoal? Você tem um colega meu que baba, ele conecta, faz sinapse babal. Isso não existe, né? O neurônio não produz saliva. Por que ele não produz saliva? Não produz as enzimas que estão na saliva, não produz o muco que está na saliva? Porque no neurônio os genes estão inativos. Os genes que estão associados nas glândulas salivares, eles estão na forma de heterocromatina no neurônio. E é exatamente isso aqui que define a célula. A chamada diferenciação celular é a expressão diferenciada do mesmo genoma. Todas as nossas células derivam lá do zigoto. O zigoto começou com a história. Então o material genético que está em cada uma delas é exatamente o mesmo, tirando a hemácia que não tem núcleo. Legal? E essa diferenciação de forma e de função se deve exatamente ao estado funcional do DNA. Se ele está na forma de heterocromatina ou de eucromatina, ok? Então esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto dessa revisão que você tem que se lembrar, que vai ser o seguinte, olha só. Independente do que for, durante a divisão celular é o mesmo DNA, percebe? É o mesmo DNA que está aqui, ó. Só que durante a divisão celular, este DNA, que está na forma de cromatina, eucromatina ou heterocromatina durante a intérfase, na divisão ele já vai estar duplicado e ele vai passar a ser chamado de quê? De cromossomo. Uai, cromossomo é a mesma coisa de cromatina? É o DNA que está como cromatina ou está como cromossomo. Só que durante a divisão celular, o núcleo está descaracterizado e nós podemos ver bem evidentes quantos fios de DNA existem no núcleo, porque quando ele está aqui na forma de cromatina, está todo espalhado aqui, ó, todo emaranhado, nós não conseguimos diferenciar quantos são. Eu gosto de fazer uma analogia como se você tivesse assim um prato de espaguete à sua frente. Imagina que eu peça para você e fale assim, gatinha, gatão, conta aí quantos fios de espaguete tem na sua frente.
você pode pegar um por um fio de espaguete, botar na boca, fazer o quê? Chupar. O problema é quando você chupa, o espaguete faz assim, ó, ele bate em você, não é isso? Aí, ó, suja, mancha a sua roupinha. Legal? Com o molho do espaguete. E nós não queremos isso. Então a outra alternativa é você enrolar um por um. Quando você enrola um por um, você vai chegar nesse estado, ó, do espaguetinho todo enrolado. Legal? Como se fosse o quê? O nosso cromossomo. A diferença é que aqui ele já está duplicado. Legal? Então é a mesma coisa. Por que é importante saber disso aqui? O Enem não tem o hábito, nunca colocou, até colocou numa prova de segunda aplicação, algumas etapas da divisão, tá bom? Mas é porque é muita decoreba, isso não é ensino, isso é decoreba, né? Qualquer um pode chegar lá e decorar etapas, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Mas isso é importante porque aqui, por exemplo, nós podemos evidenciar alguns problemas que podem surgir, chamados de aneuploidias, que são variações que nós temos para mais ou para menos em um ou mais cromossomos do nosso conteúdo nuclear. Então existem algumas aneuploidias importantes, como a síndrome de Down, a síndrome de Edwards, que representam ganhos para mais, então alterações para mais, ganho de um cromossomo. Síndrome de Down tem a mais o cromossomo 21, síndrome de Edwards tem um cromossomo 18 e também tem algumas síndromes que são sexuais, a síndrome de Klinefelter, que o indivíduo ao invés de ter um cromossomo X e um Y, tem 2X e um Y. A síndrome de Turner, que o indivíduo, no caso do sexo feminino, ao invés de ter 2X ou um X e um Y, ele tem somente um X, ele é X0. E lembre-se de uma coisa, sempre que o Y não estiver presente, o indivíduo vai ser do sexo feminino, ok? Essas alterações, essas síndromes foram descobertas a partir do momento que a ciência avançou e permitiu evidenciar isso, ó, como é que é um núcleo, e aí foi possível contar quantos fios de DNA tem lá dentro. Legal? Espero ter ajudado, espero que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, legal? E dê um like, ative o sininho, faça as coisas todas que o pessoal pede fazer, eu me esqueço disso, eu não sou de ficar pedindo isso não, mas é legal o canal dar uma impulsionada, tá? Tem muita coisa no canal também sobre produtividade e desempenho, se você quiser também. A minha raiz é a biologia, mas eu adoro a parte e quero ver vocês lá no topo. A gente se encontra no topo um dia, quem sabe, eu não vou ser aí seu cliente, seu funcionário, seu paciente, beleza? Fortíssimo abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!